29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza de quem Ele é. Ouve-se a voz do Senhor na terra. Ouve-se a voz do Senhor nas águas. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Rei da Glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Este salmo é a descrição de uma ampla tempestade no mar Mediterrâneo. E aquele que escreveu o salmo, que é atribuído a Davi, e se eventualmente este salmo é de Davi mesmo, o que teria acontecido é que Davi, num lugar alto, olhou a tempestade chegando, e tinha que ser um lugar elevado para ele olhar para o norte e ver as alturas do Líbano, as montanhas, o Hermon, o Líbano e seus cedros majestosos. Um lugar de onde ele pudesse ver o sul, os desertos, as regiões áridas. Um lugar de onde ele pudesse contemplar as muitas grutas, as escarpas, as cabras montezinhas, os asnos, os animais diversos que pululam naquelas montanhas dessa natureza até ao dia de hoje. E, sobretudo, um lugar de onde ele pudesse ver o mar. Ver o mar. Um lugar, por exemplo, como Monte Carmelo. Um lugar como muitas montanhas da região do Vale de Jezreel, ou do Monte Tabor, ou mesmo de uma montanha mais ao sul, mas provavelmente de um lugar elevado, de onde tivesse todas essas visões e percepções. E o Monte Carmelo seria o mais interessante de todos, para ser o ponto de observação da descrição e da narrativa deste salmo. E o Davi do salmo evoca a todos aqueles que amam a Deus a tributarem louvor a Ele, os filhos de Deus. Quem quer que diga eu sou seu filho, tribute louvor, dê glória, entregue a sua força, se ofereça para viver com esta alegria de louvor para Deus na vida. Ofereça isso como o tributo da sua existência, o pagamento da sua existência, essa entrega cheia de prazer, que busca viver a glória de Deus, em nome de Deus, por amor a Deus, servindo-o no mundo e adorando-o segundo a beleza fascinante da sua criação e a maravilha do seu caráter, que é justiça, amor, verdade, que é luz. Adorai-o da beleza da sua santidade. Então os trovões começam a rebumbar.
bem, bem. E ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Raios, trovões, nuvens, chuva, tempestade. Ele diz: troveja o Deus da glória. E os trovões e os raios caem como bombas poderosas, e ele diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E tudo que segue do verso 5 em diante é a descrição geográfica do que acontecia. E a descrição da reação dos animais e dos fenômenos da criação que simultaneamente se manifestavam naquela tempestade estrondosa que o Davi do Salmo assistia. Ou Davi da história mesmo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, não sobre a tempestade. Infelizmente ela não está caindo agora aqui. Está chovendo leve, suavemente, ora mais, ora menos. Mas está tudo verdinho, mas não há uma tempestade para nós hoje aqui. Mas há tempestades acontecendo no coração, na mente, na alma de milhares de pessoas que estão me assistindo agora, aqui e no mundo inteiro, onde a vida não está calma, não está mansa como aqui no jardim de casa, mas são pessoas que estão debaixo do trovejar, dos raios, dos relâmpagos, do poder majestoso do Deus da glória, que reina em verdade e em santidade sobre a nossa vida, como está acontecendo na sua. Então, do verso 5 em diante, o que você tem é a descrição fenomenológica do que estava acontecendo lá, naquela tempestade. Ele começou a olhar em volta, a olhar para o norte e dizer: o Senhor, a voz do Senhor quebra os cedros no Líbano, aqueles cedros elevados, e como diz Zacarias capítulo 10, verso 11, os cedros do Líbano se tornaram depois de um tempo simbolização de soberba, de altivez e de arrogância. O que se está dizendo é: a voz do Senhor quebra a arrogância, quebra. Aí ele diz: a voz do Senhor faz saltar como um bezerro as montanhas do Líbano. Ela pode atingir até as constelações dos céus, da terra aos céus. Essa é uma voz poderosa que agita todas as dimensões da criação e de todas as existências. A voz do Senhor pode cobrir a tudo e a todos. Ninguém poderá fugir do poder dessa voz. Ninguém, nem na terra, nem no céu, nem nos esconderijos de qualquer que seja a existência inventada, planejada ou buscada. A voz do Senhor é poderosa, alcança a qualquer um em qualquer lugar. E Ele mesmo fala de si mesmo e estronda nos recônditos mais inimagináveis do coração humano, que tremem e saltam. Outros são despedaçados, quebrados, curvados na sua soberba. E a voz do Senhor despede chamas de fogo. É uma alusão aos raios caindo. Chá, chá, chá. Ele está vendo aquela tempestade, aquele fenômeno, e a mente dele está viajando metaforicamente e sabendo que em todas as perspectivas da existência, onde Deus, é assim que é. A sua palavra é como chama de fogo. O que os profetas, com efeito, sem
nada que não fosse completamente objetivo e explícito, vieram a dizer que a palavra dele é como chama de fogo. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Queima. Tira a impureza do que está na frente, limpa o chão da vida. A voz do Senhor faz tremer o deserto, mesmo os desertos mais inóspitos, os lugares menos alcançáveis, mais protegidos, defendidos, o lugar que o indivíduo diz, aqui ninguém entra. Deus faz tremer o deserto do segredo, da mentira, do encobrimento, do engano mais profundo. A palavra do Senhor é poderosa para fazer tremer o deserto inóspito dos seus segredos e dos seus recônditos. Você sabe disso. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Quando ela estronda os trovões, os raios, as corças, os animais, vêm a parir. Mesmo os poderes mais fortes do mundo ficam chocados quando atingidos pela força da palavra, da voz e das chamas de fogo da palavra de Deus. E as corças dão cria. A palavra de Deus faz nascer no susto aquilo que estava contido em sofrimento. A palavra de Deus estronda e faz nascer no susto aquilo que estava contido em sofrimento prolongado. Ela estronda e as corças parem. A voz do Senhor tira tudo que é velho dos bosques, derruba as árvores velhas, lava, tira as folhas mortas, lava as novas, rejuvenesce as que estão nascendo. A voz do Senhor faz nascer de novo, a voz do Senhor limpa, a voz do Senhor santifica, a voz do Senhor rejuvenesce, a voz do Senhor batiza a vida, lava a mente, lava o bosque dos pensamentos. A voz do Senhor penetra no interior do seu templo, em mim, e me faz estrondar quebrantadamente, cheio de temor, carregado de adoração, e dizer glória, glória, glória. Eu sei que o Senhor preside aos dilúvios. Pode estar havendo, pode vir o mar agitado, os dilúvios impensáveis, como algumas imagens que vocês hoje aí já viram. Mas não esqueça, isso é só uma metáfora para lhe ensinar que o Senhor preside os dilúvios, que o ribumbar dos seus trovões e todos os raios procedem da palavra e da boca dele, porque ele preside os dilúvios. Ele é o Senhor dos dilúvios. Por isso não tema. O Pai Celeste preside os dilúvios e ele conhece você e ama você. E saiba, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele presidirá todos os dilúvios para sempre. Por isso creia e se encha de glória e de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor dá força ao seu povo. A alegria da percepção do seu senhorio sobre a existência e sobre tudo me enche de força. E eu então me curvo e sou abençoado com paz em todas as circunstâncias, porque o meu Deus preside os dilúvios. Senhor Jesus, é com confiança que nós nos entregamos a Ti, pedindo o Teu cuidado, Tua proteção, Teus livramentos,
e ao mesmo tempo sabendo que todas as tempestades cooperam conjuntamente para a tua glória e para despertar amor e confiança naqueles que amam a Deus. Enche-nos hoje dessa paz e não somente hoje, ensina-nos a andar, a atravessarmos as tempestades com este olhar, com estas lições, com este ensino, com esta confiança. Em nome de Jesus. Amém e amém.